Olá, eu sou o professor Paulo Jonatas, do projeto Olympic Birds, e agora eu vou resolver alguns problemas de sequências numéricas da nossa lista para o OBMAP de sequências. Bem, o primeiro problema é assim. Considere a sequência 1, 3, 4, 7, 11, 18. Qual o seu nono termo? E ele dá as opções. Bem, como toda sequência, essa sequência precisa ter um padrão, uma lógica na construção de seus termos. Vamos chamar o primeiro termo de A1. Nós vemos que A1 é igual a 1. A2 é igual a 3. A3 ele é igual a 4. A4 ele é igual a 7. A5 é igual a 11. E A6 é igual a 18. Perceba que eu estou chamando de AN o enésimo termo. Ou seja, o termo que ocupa a enésima posição. Pronto. Qual que é a lógica dessa sequência? Bem, depois de analisar por algum tempo, é possível perceber que o padrão dessa sequência é o seguinte. Note que A3, que é igual a 4, A3 é igual a A2 mais A1. Ou seja, 4 é igual a 3 mais 1, ok? O A4, que é igual a 7, é igual a 3 mais A2. 7 é igual a 4 mais 3. O A5, que é igual a 11, é igual a 7 mais 4. Ou seja, é A4 mais A3. O A6 é igual a A5 mais A4. Porque 18 é igual a 11 mais 7. Ok. Agora, como percebemos esse padrão, nós podemos definir a sequência como dessa forma. O termo AN mais 2 ele é igual à soma dos termos anteriores, ou seja, AN mais AN menos 1. Não, AN mais 1 mais AN. Ok? Ou seja, o termo seguinte é a soma dos dois termos anteriores da sequência. Perceba que essa lógica de padrão é a mesma lógica da sequência de Fibonacci. Só que a diferença da sequência de Fibonacci é que tanto o termo A1 quanto o termo A2 são ambos iguais a 1. E vai ficar 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. É a sequência de Fibonacci. Bem, agora que descobrimos o padrão da sequência, vamos descobrir qual que é o nono termo. Perceba que A7 ele deve ser igual a 18 mais 11, que é igual a 29. Ok. Logo, o A8, perceba que ele é igual a 29 mais 18, que é igual a 47. Pronto. Por fim, o A9 deve ser igual à soma dos dois termos anteriores, que é 47 mais 29, que é igual a 78. Não, 76. Foi bom. 76. Ou seja, o nono termo é 76. Como... Bem, e essa é a sequência, né? Essa sequência geralmente aparece várias vezes. Sequências como essa, análogas à sequência de Fibonacci. Ou inclusive a própria sequência de Fibonacci aparece várias vezes. Nós temos sempre que manter a atenção para sequências como essa, cujo termo seguinte é a soma de alguns dos termos anteriores. Pronto, esse foi o primeiro problema. Ok, agora vamos fazer o problema de número 2. Problema 2. Em 2020, um menino tinha 1,30 m de altura. Em 2021, 1,35 m. E em 2022, 1,40 m. Qual a sua altura em 2025? Bem, nesse problema nós também temos que encontrar um certo padrão. Se em 2020 ele tinha 1,30 m, em 2021 ele tinha 1,35 m e em 2022
ele tinha 1,40 m, já é possível perceber o certo padrão da sequência. Note que é possível perceber que a diferença entre 2 anos consecutivos é constante, ou seja, a diferença da altura dele de 2021 para 2020 é de 5 centímetros. Ele cresceu 5 centímetros de 2020 para 2021 em um ano. E de 2022 para 2021 ele também cresceu mais 5 centímetros. Ele foi de 1,35 m para 1,40 m, cuja diferença é 5 centímetros. Ok, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa sequência ela se comporta de modo que a cada ano ele cresce mais 5 centímetros. Ou seja, em 2023 ele terá 1,40 m mais 5 centímetros, que é 1,45 m. Em 2024 ele vai ter 1,45 m mais 5 centímetros, que é 1,50 m. E de 2024 para 2025 ele também vai crescer 5 centímetros. Ou seja, em 2025 ele terá 1,55 m. Logo, a resposta é a letra C. Pronto. Também sempre é importante ficar atento em problemas como esse, cuja a diferença entre os termos de uma sequência é constante. E geralmente essa sequência é chamada de progressão aritmética. Mas definiremos ela mais tarde. Agora vamos fazer o problema de número 3. A sequência menos 6, 12, menos 18, 24, menos 30, 36 é obtida a partir dos múltiplos positivos de 6, multiplicando-se os termos nas posições ímpares por menos 1. Observe na figura que a soma de dos primeiros termos da sequência é igual a 6. A soma dos 3 primeiros termos é igual a menos 12. Quantos termos consecutivos dessa sequência devemos somar a partir do primeiro para obter 180 como resultado? Bem, como resolver esse problema, né? Note que tipo, se o termo A1 é igual a menos 6, o termo A2 é igual a 12, o termo A3 é igual a menos 18 e assim por diante, o que isso quer dizer? Nós teremos que o termo AN ele vai ser da forma N vezes 6 vezes menos 1, se N é ímpar, se N é ímpar, e vezes 1, se N é par. Ou seja, se N é par, o termo vai ficar apenas N vezes 6. Se N for ímpar, vai ser menos N vezes 6. Se N é par. Ponto. Portanto, note que se nós temos dois termos, AN mais o AN mais 1, de modo que N é ímpar, isso daqui vai ser o quê? Quanto vai ser essa soma? Essa soma vai ser menos N vezes 6 mais N mais 1 vezes 6. Pois o AN é menos N6, N vezes 6, e o AN mais 1 é N mais 1 vezes 6. Logo, a soma desses dois termos é exatamente 6. Ou seja, a soma de dois termos consecutivos cujo primeiro tem um índice par vai ser 6. Ou seja, A1 mais A2 é igual a 6. O A2, não, o A3 mais A4 é igual a 6. E assim por diante. Ok, mas como podemos usar isso para resolver o nosso problema? Nós queremos o seguinte problema, né? A1 mais A2 mais tananã mais AN tem que ser igual a 180. Ok, só que como a gente descobre isso? Perceba que se N for ímpar, nós teremos que A1 mais A2
Se ele for da forma 2 vezes k mais 1, ou seja, um ímpar, nós vamos ter que isso daqui, A1 mais A2, vai ser 6, mais A3 mais A4, vai ser 6, mais o A2k menos 1, mais o A2k, isso daqui também vai ser 6. E nós teremos o termo A2k mais 1. Ok, só que quanto que dá essa soma, né? A1 mais A2 dá 6, A3 mais A4 dá 6, até o A2k menos 1 mais o A2k dá 6. Nós temos k número 6. Percebam que, tipo, a cada 2 eu tenho o número 6 somando. E nós temos 2k números, então nós vamos ter 6 vezes k. Isso daqui dá 6 vezes k, mais o A2k mais 1. Que como é ímpar, vai ser menos 2k mais 1 vezes 6. E essa soma daqui dá exatamente 6k menos 12k menos 6, que é igual a menos 6k menos 6, que é um número negativo, ou seja, nunca vai poder ser 180. Então, se nós temos termos consecutivos somando 180, n não pode ser um número negativo. No caso, n não pode ser um número ímpar, senão a soma vai dar negativo. Ou seja, n precisa ser par. N é igual a um certo 2k. Agora, o que a gente vai fazer? Como n é um número par, nós vamos ter que A1 mais A2 mais A2k menos 1 mais o A2k é igual a 180. Perceba que, como a cada 2 números consecutivos, cujo primeiro tem um índice ímpar, a soma dá 6, nós vamos ter que a soma total é 6 vezes k. Ok? 6 vezes k. Ok, como a soma total é 6 vezes k, nós queremos que 6 vezes k seja igual a 180. Então k é igual a 180 sobre 6, que é igual a 30. É 30? 180 sobre 6 é 30? É, né? Tá. É. Pronto. Como k é igual a 30, então nós descobrimos a resposta, né? Porque para que a soma de termos consecutivos, desde o primeiro termo, seja igual a 180, nós vamos ter que k tem que ser 30. Nós falamos que se k é ímpar, a soma vai ser um número negativo, então não pode ser 180. E se a quantidade de termos é par, então vai ser simplesmente 6 vezes o índice sobre 2, né? A soma. Porque se o n igual a 2k, então a soma vai ser 6 vezes k. Logo, k tem que ser 30, e a resposta é n igual a 30. Quantos termos consecutivos dessa sequência devemos somar? 30. Letra A. Ok, agora nós iremos fazer o problema de número 4. A sequência 1, menos 2, 4, menos 18, menos 16, menos 32 é obtida a partir das potências de menos 2, com expoente natural. Quantos termos consecutivos da sequência devemos somar a partir do primeiro para obter 10.923 como resultado? Ok. Note que se eu definir o primeiro termo como sendo A0 ao invés de A1, tipo, A0 é só o termo que vem antes do A1. O A0 ele vai ser igual a menos 2 elevado a 0. Ou seja, A0 igual a 1. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. O A1 vai ser o 2. Não, A1 vai ser menos 2, né? Que é igual a menos 2 elevado a 1. Que é igual a menos 2. E o índice é negativo, logo o sinal se mantém. O A2 é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Bem, como nós temos um número negativo elevado ao quadrado, que tem expoente par, o resultado vai ser um número positivo,
que vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. E assim por diante. E veja que essa é exatamente a sequência. O AN vai ser igual a menos 2 elevado a n. Pronto. Agora ele quer saber quantos termos consecutivos da sequência devemos somar a partir do primeiro para obtermos 10.923 como resultado. Note o seguinte: quando nós temos qualquer número x, nós temos que 1 mais x ao quadrado. Vou chamar isso de lema 1. Não, vou chamar de lema das potências. Lema da soma de potências. Seja x um número real, nós vamos ter a sequência 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a n. Ok? Quanto que é isso? Bem, se x igual a 1, concorda que vai ser exatamente n mais 1, ok? Eu vou chamar isso aqui de Sn. Sn é a soma 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a n. Eu vou chamar isso aqui de Sn. Sn é igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a n. Veja que Sn, sendo Sn essa soma, se x igual a 1, Sn vai ser igual a n mais 1. Nós vamos ter n mais 1 números 1 somando. Ok. Agora o que acontece se x for diferente de 1? Como é que eu posso descobrir essa soma de uma forma fácil e simples? Se x é diferente de menos 1, nós podemos multiplicar isso por x menos 1. Perceba que x menos 1 é diferente de 0, pois x é diferente de 1. Agora, quanto que dá essa soma? Perceba que, eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Isso daqui vai ser exatamente x mais x ao quadrado mais até x elevado a n mais x elevado a n mais 1. Eu multipliquei todos os termos do primeiro fator por x. E agora eu vou multiplicar todos por menos 1. Vai ficar menos 1, menos x, menos, até menos x elevado a n. E perceba que, todos os termos aqui, de x até x elevado a n, vão cortar com esses termos de menos x até menos x elevado a n. Ou seja, essa soma daqui é igual a x elevado a n mais 1, menos 1. Ok. Mas, e agora? Como x menos 1 é diferente de 1, então isso daqui é diferente de 0. Então eu posso passar dividindo do outro lado. Eu posso dividir, porque eu não vou estar dividindo por 0, vou estar dividindo por um número real, que é x menos 1. Eu vou ter aqui 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a n, é exatamente igual a x elevado a n mais 1, menos 1, sobre x menos 1. Ok? Eu quero que a soma 1 mais menos 2 mais menos 2 ao quadrado mais menos 2 elevado a n seja igual a 10.923. Agora, como menos 2 é diferente de 1, eu posso aplicar o lema da soma de potências. Eu vou ter que isso daqui é exatamente igual a menos 2 elevado a n mais 1, menos 1, sobre menos 2, menos 1, que é igual a menos 2 elevado a n mais 1, menos 1 sobre menos 3. E eu quero que isso aqui seja igual a 10.923. Logo, eu vou querer que menos 2
elevado a n mais 1 menos 1 seja igual a menos 3 vezes 10.923. E isso daqui é igual a, fazendo a conta, nós vemos que isso daqui tem que ser igual a menos 32.769. Ou seja, nós queremos que menos 2 elevado a n mais 1 seja igual a menos 32.768. Agora veja que para isso acontecer, n mais 1 precisa ser 15. A única possibilidade de menos 2 elevado ao natural ser igual a menos 32.768, sendo esse natural igual a 15. Pois menos 2 elevado a 15 é igual a menos 32.768. Menos 2 elevado a 15. Logo, nós queremos que n mais 1 seja igual a 15. Então n tem que ser igual a 14. Logo, a resposta vai ser quantos termos consecutivos devemos somar para que dê esse resultado. Como começamos do A0, nós vamos ter que A0 mais A1 mais o A14. Isso daqui é igual a 10.923. Mas isso implica que vão ser 15 termos, né? Teremos 15 termos somando consecutivos para que a soma dê esse valor. Então a resposta é a letra A, 15. Pronto. Pronto. Agora faremos o problema 15. Problema 5. Se A e B, com B maior ou igual a A, são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão 15 e A mais B é igual a 705. Qual o valor de 2A menos B? Bem, primeiro eu preciso definir o que é uma progressão aritmética. O que nós chamamos de progressão aritmética é a seguinte sequência. Nós temos um certo termo A1 e o A1 é dado, A1 já está lá, fixo, e para todo n maior que 1, a n ele é igual a n menos 1 mais uma certa razão, é a razão da PA, é o que chamamos de razão da PA. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, tipo, o nésimo termo ele é igual ao termo anterior mais um certo número constante, fixo. Ou seja, o A2 é igual a A1 mais R, A3 é igual a A2 mais R, que é A1 mais 2R. O A4 ele vai ser o valor anterior, A1 mais 2R mais R, que é igual a A1 mais 3R. E assim, a gente pode fazer isso consecutivamente até concluir que o nésimo termo, AN, ele é da forma A1 mais N menos 1 vezes R. Ok? Esse é o termo geral da progressão aritmética. Pronto. Então vamos resolver o problema, né? O que devemos fazer agora? Como temos dois termos, A e B, são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão 15. Ou seja, isso é outra forma de falar que, segundo o que definimos, B ele é igual a mais 15. Pronto. Nós temos que B mais A ele é igual a 705. E aí, quanto vai ser 2A menos B?
Quanto que é b mais a, né? B mais a é simplesmente 2a mais 15. Isso daqui é igual a 705. Então 2a ele é igual a 690. Logo a ele é igual a 345, que é 690 sobre 2. Pronto. Agora, se a é igual a 345, b ele é igual a mais 15, que é 345 mais 15, que é igual a 360. Pronto. Agora que achamos o a e o b, ele quer saber o valor de 2a menos b. Quanto que é isso? É 2 vezes a, que é 690, menos 360, que é igual a 330. Logo, a resposta desse problema é a letra C, 330. Pronto. Ok. Agora, nós temos o problema de número 9. Encontre o valor da soma 1 sobre 1 vezes 9, mais 1 sobre 9 vezes 7, mais tananã, mais 1 sobre 993 vezes 1001. Como resolver esse problema? Qual que é a lógica dessa sequência, né? O primeiro termo é 1 sobre 1 vezes 9. A segunda parcela é 1 sobre 9 vezes 17. Perceba que, olhando com atenção, a diferença entre 1 e 9 é 8. A diferença entre 9 e 17 também é 8. E a diferença entre 993 vezes 1001 também é 8. Ou seja, o que é essa sequência, né? Essa sequência vai ser da forma, vão ser todas as parcelas. Primeiro precisamos definir o seguinte. Vamos definir a seguinte progressão aritmética. A1 é igual a 1 e A2 é igual a n. Eu vou definir como a n menos 1 mais 8. Logo, A2 é igual a 9, A3 é igual a 17, A4 ele é igual a 25 e assim por diante. Ok. Logo, o que nós sabemos? Pela fórmula da progressão aritmética que acabamos de ver, o AN ele é igual a A1 mais a razão vezes n menos 1. Só que quanto que é a razão? A razão é 8. Logo, isso daqui é igual a 1 mais 8 vezes n menos 1. Quanto que é isso? É 1 mais 8 n menos 8, que é igual a 8n menos 7. Pronto. O AN ele é igual a 8n menos 7. Note que essa fórmula bate exatamente com os termos da razão, da progressão aritmética. E qual é o termo 993? Nós temos que, se 993 é igual a 8n menos 7, nós temos que 8n é igual a 1000. Então n é 1000 porque é 7 mais 993. N tem que ser igual a 125, que é 1000 sobre 8. Pronto. Agora que descobrimos qual a posição do termo 993, vamos pensar um pouco sobre como podemos calcular essa soma. Perceba que se eu tenho um número da forma 1 sobre x menos 1 sobre y, quanto que vai ser isso? Vai ser x... Não, vai ser... Perdão. Vai ser y menos x sobre x vezes y. Ok? Então, se eu tenho dois termos consecutivos dessa progressão aritmética, o AN menos 1 sobre AN mais 1, isso daqui vai ser igual a AN mais 1 menos AN sobre AN vezes AN mais 1. Só que a diferença entre dois termos consecutivos de uma progressão aritmética sempre é constante e é igual à razão.
nesse caso vai ser igual a 8. É 8 sobre a n vezes a n mais 1. Logo, o que podemos concluir? Que 1 sobre 1 menos 1 sobre 9 é igual a 8 sobre 1 vezes 9. 1 sobre 9 menos 1 sobre 17 é igual a 8 sobre 9 vezes 17. E assim por diante. Então, note o seguinte. Se nós temos 1 sobre 1 menos 1 sobre 9 mais 1 sobre 9 menos 1 sobre 17 mais 1 sobre 17 menos mais, o que é isso, né? Eu estou pegando o primeiro termo e subtraindo o inverso do segundo. Estou pegando o inverso do primeiro menos o inverso do segundo. Aí depois o inverso do segundo menos o inverso do terceiro. E assim por diante. Mais 1 sobre 993 menos 1 sobre 1001. O que é isso, né? Isso daqui é 1 sobre A1 menos 1 sobre A2. Mais 1 sobre A2 menos 1 sobre A3. Mais 1 sobre A125 menos 1 sobre A126. Ok. Isso daqui dá exatamente 8 sobre A1, A2 mais 8 sobre A2, A3 mais 8 sobre A125, A126. Isso é exatamente 8 vezes o valor que queremos. O valor que queremos é, se isso daqui é igual a um certo S, essa soma, queremos calcular o valor de S. Mas isso daqui é exatamente 8S. Ok? 8S. Então, agora utilizaremos uma técnica chamada soma telescópica. Como que funciona? Nós temos vários termos somando e queremos descobrir essa soma. Só que perceba que quando aparece um mais A e um menos A, eu posso cortar os dois, pois a soma dos dois se anula. Logo, como essa soma aparece o menos A2, menos 1 sobre A2 e o mais 1 sobre A2, eu posso cortar os dois. E aí vai aparecer o menos 1 sobre A3 e o mais 1 sobre A3. Eu corto os dois. Aí eu vou cortando todo mundo, até cortar o menos 1 sobre A125 com o mais 1 sobre A125. Vai ficar 1 sobre A1 menos 1 sobre A126. Então, o valor dessa soma inteira é simplesmente 1 sobre A1 menos 1 sobre A126. Porque eu cortei todo mundo. E aí, 1 sobre A1 menos 1 sobre A126 é igual a 8S. Só que o que é isso, né? 1 sobre A1 é 1 sobre 1 e 1 sobre A126 é 1 sobre 1001, pois 1001 é o termo de número 126, já que o termo de número 125 é o 993. Pronto. Logo, isso daqui é igual a 8S. Mas, e agora? Nós vamos ter que 1000, abrindo a soma das frações, nós vamos ter que 1001 menos 1 sobre 1 vezes 1001 é igual a 8S. Só que quanto que é isso? Isso daqui é 1000 sobre 1001. É 8S. Então S é nada mais nada menos que 1000 sobre 1001 vezes 8, que é igual a 125 sobre 1001. Logo, o valor daquela soma é 1001. É muito importante pensar em técnicas como essa da soma telescópica e usar sempre razões como progressão
sequências com razões, como progressão aritmética, que elas ajudam a resolver esse problema. Problemas nesse estilo. Bem, é isso. Agora vamos fazer o problema de número 10. O último problema dessa aula. O problema 10 é o seguinte. Considere a seguinte sequência de tabuleiros. Figura 1, ele mostra o primeiro tabuleiro. Figura 2, figura 3, figura 4. Ok. Qual a diferença entre o número de casas pretas do décimo tabuleiro com o número de casas brancas do nono tabuleiro? Bem, como podemos resolver um problema como este? Perceba que cada tabuleiro vai ser da seguinte maneira. Nós temos aqui um tabuleiro. Esse aqui é o primeiro tabuleiro, né? É o tabuleiro, eu vou chamar de T1. É o primeiro tabuleiro. Sempre é vantajoso nomear os termos das sequências, que fica mais fácil de controlar e de perceber os padrões. O segundo tabuleiro é assim. Pronto. E os outros tabuleiros se comportam no mesmo padrão. Qual que é o padrão dos tabuleiros, né? Se um tabuleiro... Primeiro que os tabuleiros eles sempre vão ter casas ímpares. Número de casas ímpares, ok? O primeiro tabuleiro, ele tem uma casa de largura e de altura também. Os tabuleiros são quadrados, então o número de casas de largura vai ser o número de casas de altura. O segundo tabuleiro tem 3 casas de altura e de largura. O terceiro tabuleiro tem 5. E o quarto tabuleiro tem 7. 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas de largura e 7 casas de altura, né? E agora, os tabuleiros eles se comportam da seguinte maneira. O tabuleiro de número 1, ele tem uma casa de largura, o T1. O T2 tem 2 casas. O T2 tem 3 casas. O T3 tem 5 casas. E assim por diante. Note que isso representa os números ímpares. Ou seja, é uma progressão aritmética de razão 2. Os ímpares são nada mais nada menos que uma progressão aritmética de razão 2. O primeiro termo é A1. O AN ele é igual a n menos 1 mais 2. Ou seja, o AN vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes 2, que é simplesmente igual a 2n menos 1. Pronto. Então, essa é a nossa progressão aritmética. O termo de número AN é 2 vezes n menos 1. Logo, o tnésimo tabuleiro, o tabuleiro de número n, vai ter simplesmente 2n menos 1 casas na sua base, na sua altura. Como é um tabuleiro quadrado, o número de casas vai ser 2n menos 1 ao quadrado. Ok? Esse é o número de casas total do tabuleiro, que abrindo vai ser igual a 4n quadrado menos 4n mais 1. Esse é o número total de casas no tabuleiro. Agora, nós queremos contar o número de casas pretas e o número de casas brancas em cada tabuleiro. Perceba que dado um tabuleiro de tamanho 2n menos 1, ou seja, ele vai ser mais ou menos assim. Aqui é a primeira casa do canto, que sempre vai ser preta, segundo o próprio exemplo. Aí a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa.
Aí aqui a última casa. Aqui é 1, 2, 3, 4. 2n menos 4. Aqui é o 2n menos 3. Aqui é o 2n menos 2. E aqui é o 2n menos 1. O tabuleiro tem 2n menos 1, 2n menos 1 casas. Esse é o nésimo tabuleiro. E aí, de altura também, né? Aqui é 2n menos 1, 2n menos 2, 2n menos 3, 4, 3, 2. Tá. O que podemos concluir com isso, né? Aqui, na primeira linha, nessa linha, quantas casas pretas temos? As casas pretas aparecem exatamente nas colunas de índice ímpar. Ou seja, o número de casas pretas aqui é o mesmo número de números ímpares de 1 até 2n menos 1. Quantos números ímpares existem de 1 a 2n menos 1? Bem, de 1 até 2n menos 2, como começa com ímpar e termina com par, vão ter o mesmo número de números ímpares e de números pares. Ou seja, vai ser metade. Então vai ser n menos 1 pares e n menos 1 números ímpares. Então, adicionando o n menos 1, nós temos mais um número ímpar. Então, de 1 até 2n menos 1, vamos ter n ímpares e n menos 1 pares. Ok? Então, o número de casas pretas aqui vai ser simplesmente n, na primeira linha. Agora, na segunda linha, acontece o contrário. Pois, ao invés das casas de índice ímpar serem as brancas, serem as pretas, dessa vez as casas de índice par vão ser as pretas e as de índice ímpar vão ser as brancas. Então a quantidade de ímpares aqui a quantidade de casas de número ímpar na segunda coluna é a mesma quantidade de casas, no caso a quantidade de casas pretas na segunda coluna é a mesma quantidade de casas brancas na primeira coluna, que vai ser exatamente n menos 1. E seguindo o mesmo padrão, na terceira coluna nós vamos ter n casas pretas. Na quarta coluna, n menos 1. Ou seja, vamos ter n casas ímpares n casas pretas quando tiver uma coluna de índice ímpar e n menos 1 casas pretas quando tiver uma coluna de índice par. E aí, essa coluna vai ter n menos 1 casas pretas, até que a linha de número 2n menos 3 vai ter, no caso aqui vai ter a linha de número 2n menos 3 vai ter n casas pretas, a de 2n menos 2 vai ter n menos 1 e a de 2n menos 1 vai ter n. Pronto. E agora? Bem, agora a gente precisa somar todos esses números para descobrir o valor de casas pretas total no tabuleiro. Só que quanto que é isso? É n vezes o número de ímpares entre 1 e 2n menos 1, né? Porque eu vou somar n casas pretas quando for uma coluna de índice ímpar. E como são duas n menos 1 colunas, vai ser n vezes o número de ímpares de 1 até 2n menos 1, que é n. n vezes n, mais n menos 1 vezes o número de pares, que é n menos 1. n menos 1 vezes n menos 1. E quanto que dá isso? Isso daqui dá n ao quadrado mais n ao quadrado
menos 2n mais 1, que é igual a 2n ao quadrado menos 2n mais 1. Então, no tabuleiro Tn, nós temos, eu vou chamar de Pn, o número de casas pretas nesse tabuleiro, e de Bn, o número de casas brancas. Pn é igual a 2n ao quadrado menos 2n mais 1. E Bn é igual ao total menos isso. O total é quanto? Quantas casas existem no tabuleiro? É 2n menos 1 ao quadrado, que é igual a 4n ao quadrado menos 4n mais 1. Vai ser 4n ao quadrado menos 4n mais 1 menos 2n ao quadrado menos 2n, não, mais 2n menos 1. Eu estou subtraindo o de cima. E isso daqui é quanto? Isso daqui vai dar 2n ao quadrado menos 2n. E só, é só isso. Esse é o número total de casas brancas. 2n ao quadrado menos 2n. Então a gente sabe que Pn é igual a 2n ao quadrado menos 2n mais 1. E Bn é igual a 2n ao quadrado menos 2n. Agora, para terminar, queremos saber a diferença entre o número de casas brancas, de casas pretas do 10º tabuleiro com o número de casas brancas do 9º tabuleiro. Ou seja, queremos P10 menos B9. Só que, quanto é P10? P10 é 2 vezes 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 mais 1. E B9 é simplesmente 2n ao quadrado menos 2n. Ou seja, vai ficar 2 vezes 9 ao quadrado menos 2 vezes 9. E quanto que é isso? Isso daqui é simplesmente 200 menos 20 mais 1 menos 81 vezes 2, que é 162, mais 2 vezes 9, que é 18, que é igual, que é 200 menos 162, que é igual a 38, mais 18 menos 20 mais 1, que é igual a mais 19 menos 20, que é igual a 38 menos 1, que é igual a 37. Logo, a diferença entre o número de casas pretas do 10º tabuleiro e o número de casas brancas do 9º tabuleiro é 37. A resposta é 37. Logo, resolvemos o problema 10. É sempre importante ficar muito atento quanto a problemas como esse, cuja a sequência vem meio que de um modo diferente. Dessa vez ela veio em forma de tabuleiros. A gente precisava olhar o número de casas de um tabuleiro. E as sequências elas podem vir de diversas maneiras diferentes. O map, eu gosto muito de brincar com isso, por isso é importante ficar muito atento. Mas espero que tenham gostado da aula. É isso. Se inscrevam no nosso canal no YouTube do Olympic Birds. E muito obrigado pela atenção. E é isso. É só continuar estudando e tudo vai dar certo.